Gregory deve deixar o Botafogo rumo ao Al Rayyan de Arthur Jorge após o Mundial. Leia isso depois de ler no dia anterior que pode ser que o Igor Jesus vá para a Inglaterra e no dia anterior a esse que o Wendel não vem mais. Amigo, complicado. E ainda lê que sem o Wendel e agora talvez sem Gregory também, depois do Mundial, Botafogo não pensa em se reforçar para volante. Hoje temos muitos volantes, mas depois de sair o Gregory e não vindo mais o Wendel, eu acho que o número vai cair um pouquinho. Prioriza zagueiro, meia e ponta direita. Mas e o centroavante? Igor Jesus, o banco é Mastriani, Elias Manuel e João Cruz. Se o Igor Jesus sair, não prioriza centroavante, eu tô ficando maluco. Isso é muito mais, tem react aqui do Papo de Craque, tem Seleção Sport TV, tem outros programas aí. Antes de tudo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos reagir aos programas e depois as notícias. Capital e Botafogo, derrota do Botafogo. Falei, mas o Botafogo já tinha um 4-0, né? Viajou com esse 4-0, jogo de um gol só, porém... Golaço. Porém, aquele gol só o Pelé não fez, né? Tudo indica. Todo mundo fez. Que faz ainda o gol ser mais fantástico. E foi do Rodriguinho. Espetacular. Que isso. Gente, eu fiquei olhando assim e falei, não é possível que ele vai encontrar uma falta e vai anular esse gol, né? Aí não. Eu achei que ele fosse procurar uma falta ali. Mas teve cara mesmo. Aliás, o Botafogo pede isso, né? Sim. Na hora no jogo, o Botafogo Não, e foi bom que o Botafogo também conseguiu poupar alguns jogadores. Conseguiu testar, ainda conseguiu testar alguns jogadores também. É bom porque vai ter que, né, alargar esse elenco e eu acho que para isso jogos assim são importantes. Poupar alguns jogadores e testar alguns outros nomes aí para o que tem para o restante da temporada. O Santi é um deles, né? Isso que eu ia falar. Acho que foi muito importante para o Santi Rodrigues, porque é um jogador que vai ser muito importante para essa temporada pro Botafogo e ainda não conseguiu se encaixar. Mas entra no que a gente falava, né? É o plantel. Aí Rodriguinho é o pai daquela criança linda que a gente viu. Aí a gente já tá vendo o Bragantino. Vamos ver o Fogão que perdeu por 1-0. Bessa, calma, Bessa. Não, Pedrinho, tu também tá de sacanagem com o cara. É inacreditável não precisa o que disso. acontece com o Botafogo, irmão. O que é? Bota de novo. É inacreditável o que acontece com o Botafogo, irmão. Pô, tá arrumando uma treta sexta-feira. Ai, meu Bom, Deus. Fogão perdeu, mas se classificou para a Copa do Brasil, botou time reserva. Igor Dorileu conta pra gente como é que foi. Vamos ver. Para com isso, Pedrinho. Daqui a pouco eu boto o elefante aí. 4 gols construída no duelo de ida, o Botafogo de Renato Paiva foi a campo com apenas um titular no estádio Mané Garrincha, o lateral esquerdo e capitão Alex Telles. E foi dos pés dele que saiu a primeira grande chance do jogo, falta cobrada na trave. Alguns reservas não aproveitaram a chance de mostrar serviço. Elias Manuel foi um deles. Foi de um passe errado do atacante que saiu a jogada do gol do capital. Rodriguinho arriscou de muito longe e acertou o ângulo. Golaço. O alvinegro poderia ter empatado ainda no primeiro tempo, com Matheus Ponte ou com Natan Fernandes no rebote, mas Reinaldo salvou 2 vezes. Após cobrança de escanteio, Richardson teve a oportunidade de ampliar para o time da casa, mas mandou por cima. Na reta final, o Bota pressionou, com Natan Fernandes, Santi Rodrigues e Vitinho. Mas a bola insistiu em não entrar. Placar final, 1-0 capital. A derrota não chegou a ameaçar a classificação do Botafogo, que se garantiu nas oitavas de final com um placar agregado de 4-1, mas pode ter servido para mostrar a Renato Paiva com quem ele pode ou não contar para o restante da temporada. O jogo é um jogo normal para uma equipa toda mudada e para um conjunto grande de jogadores que está sem ritmo de jogo, sem ritmo competitivo, sem confiança de competir, essa é a verdade. Não é que os jogadores sejam bons ou maus, não estão em forma. E como não estão em forma, têm que jogar os que estão em forma. Então, em vez de me chamarem cobarde em alguns jogos, como por exemplo no último com o Flamengo, se calhar hoje já entenderam porque é que não se tomam algumas decisões. Porque aqui o que está acima de tudo é o Botafogo. E o bem do Botafogo e conseguir resultados para o Botafogo. Ponto final, parágrafo. Essa é a minha missão. Essa é a missão dele, do Renato Paiva. É isso aí, é isso aí. Ô, Bigode, perdeu, mas assim, era um jogo de segurança também. Botafogo venceu por 4, tem que focar na 10ª rodada agora, semana que vem também. Enfim, daqui a pouco tem uma parada aí pro Super Mundial.
dever de casa não foi feito, mas passou de ano, é isso? Passou de ano, GV. Boa tarde a você, Nandão. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Eu acho que começa já pela escalação do Botafogo. Uma escalação bem modificada, com jogadores que estão começando a ter uma minutagem com o Renato Paiva. E você acaba mexendo muito com a característica do time, né? O Renato vinha conseguindo encontrar algumas alternativas para as ausências de Savarino, do Barbosa, do próprio Matheus Martins, que oscila entre titular e reserva. Mas eu acho que esse jogo de ontem, quando você já tem um placar de 4-0, você já inicia o jogo com 4-0 a favor. É claro que não vai ser a mesma intensidade, não vai ser a mesma pegada do que um jogo contra um time de Série A, um jogo que começa 0-0. A gente está falando de um time da 4ª divisão do futebol nacional. Eu acho que a derrota, ela ainda, assim, claro que o torcedor vai ficar incomodado, mas esse rapaz aí acertou um chute que ele pode tentar mais 500 vezes, que ele vai acertar no máximo mais uma vez, se acertar. E o Raul também, goleiro do Botafogo, coitado. Coitado, porque esse rapaz, quando ele entra, toma gol. É impressionante. Eu não me chamava disso. Você me chamava de quê? Eu não quis falar isso, mas chama gol. Ele me passa essa impressão, infelizmente. Do Carioca foi assim também. Ele teve a oportunidade e o rapaz acertou um chute lá do meio da rua, golaço também. Mas também só toma quem tá ali também. Perfeitamente. E faz parte do jogo, gente. E, infelizmente, ele encontrou, nesses jogos, atletas que estavam muito confiantes e conseguiram acertar belos chutes. Mas eu acho que no contexto geral, GV, tá na conta essa derrota. Daqui a 2 semanas ninguém mais vai lembrar que perdeu pro Capital. Só fazendo uma correção aqui, na verdade não é correção, né? Que a CBF que mudou o jogo. O Botafogo jogava final de semana contra o Ceará, não joga. Isso. Só joga o próximo jogo do Botafogo é terça-feira, Libertadores, aí sim, faca na caveira. E é importante você ter esse período sem jogos para você poder, além de recuperar alguns jogadores que já estão fora, você dá descanso para aqueles que vão atuar. E é muito importante se o Botafogo tiver pelo menos o Savarino na terça-feira contra a Universidade de Chile, que é o grande objetivo do Botafogo. O Botafogo só a vitória interessa. Se empatar ou perder... Quando que para pro Mundial? Deve faltar agora uns 4, 5 jogos. Não tem isso tudo não, mano. É dia 12 de junho, dia 14 de junho não, começa. Dia 14 começa, mas vai um pouquinho antes, porque tem a questão do fuso. Isso. Qual é a sede do Fluminense tá em New Jersey, Flamengo tá na Filadélfia. O Botafogo joga contra o... O primeiro jogo do Botafogo em qual cidade? É contra o time do João Paulo, que me deu branco agora. Botafogo Fera, também. confirma aí pra mim onde é a estreia do Botafogo. É Seattle, porque é contra o Seattle Sounders. Com o time da casa. O João tá em Seattle. Aliás, o estádio do Seattle Sounders, na NFL pelo menos, um belo cliente da gente do Green Bay Packers, que também não tá lá nessas coisas, é um baita estádio, é lindo. Time da nossa Clara Albuquerque, da TNT. Maneiro. Ela também não entende, porque ela torce pro Seattle Sounders, né? Mas beleza. Sem carisma nenhum. Não dá. Fernandão, acho que o Botafogo tem que pensar na frente, pra frente, terça-feira, Laú. Não tá com a classificação carimbada ainda na Copa Libertadores, mas é franco favorito pra se classificar. Não, GV, boa tarde pra galera de muito casa. Boa. Aliás, o senhor também tá muito bem vestido. Parece que vai até pro casamento. É à tarde, seu casamento? É à tarde. Tirando o sapato preto, você pode dar uma clareada aí? Bora botar um caramelinho? Tá comendo caramelo, né? Não, depois de conta. Tá bonita, hein, cara? Vanessa te vestiu? Muito obrigado. É porque é sexta-feira, cara. Sexta-feira, Vanessa acordou cedo, a gente já bateu um papo. Leandrinho, a gente já marcou pra mais tarde. Quando quer se perder, faz o quê, Leandrinho? Ó, GV, não, tá maluco, GV. Aí é para aí da hora aí isso. Aí é para Pedrinho, foi ele quem começou, então a gente tem que valorizar o produto. Muito obrigado, GV. Não vire de costas, por favor. Acabou a palhaçada? GV, porque já marquei com a Vanessa para mais tarde hoje, tô feliz, vim hoje bem tem? Hoje tem jantarzinho. Claro, entendeu? Um vinhozinho. Tem a 10, faltam 3 jogos do Brasileirão, é isso? 3 jogos. Esse mais 3 ou 3 com esse? Não, porque esse mais 2. É Libertadores. Isso. E aí depois 2. Esse mais 2. GV, Para na 12ª. Perfeito. Falando do jogo, o Flavinho foi muito bem na explanação dele. E o mais importante para mim também é que ele acaba recuperando alguns jogadores, né? Começa a recuperar alguns jogadores. O Santi jogou boa parte do jogo de ontem. Jogou bem. Foi o cara mais lúcido do meio-campo do Botafogo, buscando passes em profundidade, tentando fazer alguma coisa diferente do que os outros jogadores faziam, que é uma característica dele. Ele foi contratado para isso. E o Renato Paiva vai muito bem quando ele diz que o Santi precisa se recuperar, né? Não só fisicamente com relação à parte de intensidade, mas também clinicamente, né? Que ele teve uma lesãozinha, está recuperando o ritmo de jogo. É legal também a gente ver o Nathan Fernandes mais dentro da área, tendo oportunidade de gol. Não fez o gol, teve 2 chances claras. Beleza, teve, mas estava lá para tentar concluir e o menino vai pegando
de novo, a confiança para poder usar esses lados do campo do Botafogo com um cara que tem 1 contra 1. A gente sabe que isso é importante em um jogo que pode estar mais truncado. Você tem um jogador que tem o drible, que tem aquele cara que, como o GV gosta, que te chama para dançar e aí dribla o adversário da inércia, né? E não tem tantos jogadores assim, que a maioria precisa de velocidade para fazer o drible. E o Natan Fernandes é um jogador assim, fez muito isso quando jogava no Grêmio. Dentro de um contexto geral, a galera tem uma galera me reclamando, vai perder pro Capital. Gente, o Botafogo fez 4-1, mudou o time de uma forma totalmente escabrosa, não é comum ninguém fazer isso. O próprio Renato Paiva falou que não gosta de mudar o time, tirando toda a sua estrutura, né? Desestruturando a equipe da forma que aconteceu, enfim. E o gol do Rodriguinho, se não me engano, pode até brigar por Puskás, porque não é tão simples você ver tão comum você ver um gol desse, porque eu vi os caras falando que o Raul estava adiantado. Beleza, mas se tivesse dentro do gol, acho que não dá para pegar do mesmo jeito. Pô. Muito difícil, muito boa a batida do Rodriguinho. E que venha a Laú, Fogão, classificado para a Liberta. Não tem conversa, GV? Muito bem, Fogão classificado. Renato Paiva falou lá na coletiva. Depois vocês reclamam quando eu poupo o time, tarará. Ele tem um ponto. Qual ponto? Acho que ficou claro que alguns jogadores ainda estão bem atrás, né? Eu começo especialmente falando do Elias Manuel, que não fez um bom jogo. Até agora ele não conseguiu desabrochar desde que chegou ao Botafogo. E aí você tem, para essa posição, diversos jogadores. Vai acabar ficando no final da fila. São oportunidades como essa que você tem que aproveitar contra um time que é bem mais frágil, com um placar já na frente, enfim. Que dia começa o Mundial? 14, se eu não estou enganado. Rapaz. E o Botafogo já joga 14, domingo, 11 da noite. Dia 12 tem dia dos namorados. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Miguel Ângelo, Lango, o que você achou do entrosamento entre o Varão e o Tobinha no jogo de ontem? Eu não vi, você narrou, Eu narrei esse jogo, teve um passe, o Varão lançou o Tobinha. Varão pro Tobinha. Ainda e o que deu? Tá aí, Varão. Em nada, porque o gol foi do... Tobinha. O gol foi do Rodriguinho. Foi golaço? Golaço, um dos gols mais bonitos do ano do futebol brasileiro. Você narrou como? Gol Narrei do pra Capital. baixo porque o gol foi do Capital. Gol do Capital, Rodriguinho. E, cara, e no segundo tempo... Puskás, gol do Capital. Faz parte, acontece. Gol de Rodriguinho. Cadê o Rodriguinho? Quando a gente falava de Rodriguinho, tinha... Na transmissão teve. Quando acordar... Lembra dele? Ó, ele tá bem, pô, ele tá voando. Não, eu quero aquela da live. Tem aquela da live não, do Rodriguinho? Deve ter. O operador tá Quando perdido. acordar... Essa é boa também, né? E o segundo tempo reservou também a entrada do ganês, o Quarcu. O Quarcu entrou no segundo tempo. Ele já tinha entrado no primeiro jogo. E quase fez um gol. A defesa do Botafogo tava perdidinha. Isso. Não foi um bom jogo. Alguém se destacou no Botafogo? Não. Era o time B ou o time Pelo C? contrário, se destacou negativamente. Nosso possante Elias Manuel. Meu Deus do céu. Patrick de Paula muito mal, atuação constrangedora esse gol. Essa aí. Rodriguinho. Agora é bom. Segue. Mas não pode. Derruba essa monetização. Porque chega na melhor parte. Ficar rico. No meu E o detalhe é que o treinador do Capital, Felipe Surian. Rodriguinho. Rodriguinho fez um golaço. O treinador do Capital, Felipe Surian, ele tirou o Tobinha do jogo no intervalo. Treinador do Capital, Felipe Surian? Trocou, era o Roberto Fernandes. Eu não tava perguntando. De um jogo pro outro trocou, foi o Felipe Surian. E o time melhorou bastante no segundo tempo, mas assim, o Botafogo não pode perder pro time da Série D, né? Constrangedora a atuação do Botafogo ontem. Destacar negativamente o Elias Manuel, o Juan Cruz. O Botafogo vai precisar fazer uma limpa nesse elenco aí, cara. O Paiva falou na coletiva, você viu? Não sou covarde, não. Agora vocês entendem, né? Com razão. Então, tá muito claro que o Botafogo vai precisar reformular esse elenco. Aproveita essa janela aí que vai vir depois do Mundial. Dispensa essa galera e começa a contratar melhor pro banco. Quase assim, cá entre nós, é quase toda a galera quase do banco, todo mundo, né? o banco quase todo. De ontem, cara, eu ainda tenho uma esperança no Santos Rodrigues. Natan Fernandes. E o Natan perdeu um gol feito também. Eu tenho esperança, eu acho que o Santos e o Natan, dos dois que jogaram ontem, são os dois que podem ser úteis. O Matheus Ponte jogou ontem? Jogou, o Ponte vai ficar, e assim, o Danilo Barbosa, que foi muito mal, também vai ficar. Agora, Elias Manuel e o Juan Cruz, assim, desesperador. Jefinho, muito mal também. Jefinho, mal demais. E... Fica todo mundo, bota o Jefinho. Nossa, muito mal. E assim, não só a preguiça, né? É uma preguiça natural, pô, você tá ganhando de 4-0, os caras não vão entrar como se fosse o final de campeonato. Mas, mas são caras que precisam de espaço, né? Pois é, você fica pensando, o cara não joga. Aí ele tem uma oportunidade de jogar. Aí aquilo ali? E é aquilo ali, então você entende por que ele não joga.
Foi constrangedor. Acho que o Botafogo não pode normalizar uma derrota para um time da Série D do Brasileiro, não. Sinceramente. Mas eu acho que não. Eu acho que cada vez está mais claro. Se o torcedor quiser. Foi a primeira vez hoje que eu vi um post de alguma página do Botafogo falando isso. Assim, Tu segue muitas páginas do Botafogo? Muita coisa. Botafogo é muito grande, ele tem muitas páginas de Instagram. Olha, não, mas sigo muitas páginas do Flamengo também. Muita coisa. Aliás, tem uma treta rolando. Deixa pra lá. Melhor deixar quieto. Você viu? Tô ligado. Ah, então tá bom. Me conta, Não é possível. Você não viu? Mostra pra mim, Lango. Interessante. Logo ele, né? Né? Logo o Léo. Mas não vi, dito não vi, isso... Mas é treta de verdade ou é... Tretaça. Tretíssima. Tretíssima? Dito isso... Ontem uma criança mandou uma mensagem pra cá, finalizando assim, conta uma fofoca. Ah, é? Foi. Ele tá aqui. Eu acho que de repente ele já tá sabendo um cara que dessa. faz isso todo dia quando Mas eu é uma encontro criança, ele? eu esqueci o nome. Não, quem faz isso também é uma criança. Conheço um cara que toda vez que ele me vê, ele fala, conta uma fofoca aí. Tem uma fofoca lá da rádio? Então deve ser conta esse, uma cara. fofoca Ele aí. mandou um áudio assim É mesmo. o outro cara. Ele é muito fofoqueiro. E ele sai falando, porque fulano é fofoqueiro. O Léo Pinheiro é fofoqueiro. Verdade. Ele chega aqui já. E aqui, ó, conta uma fofoca lá da rádio. Tem a Juliana, é a maior fofoqueira da rádio. O Já Léo é. Pinheiro é o segundo Ela não tá colocado. ouvindo, não. Ela tá de frente pra cá, DJ mas não tá ouvindo, Marcão, não. o terceiro colocado. Vamos, eu sou gente. o quarto colocado. Ela chamar a Vamos Juliana seguir. de fofoqueira, o pode primeiro. chamar porque ela tá olhando pra cá, mas não tá ouvindo, Vamos. não. Não, eu ia completar o raciocínio. Tá falando das páginas de Instagram do Botafogo. Ah, é. Pela primeira vez eu vi alguém falando. Gente, talvez o problema não seja somente o técnico. Ele não tem muito o que fazer com as opções que tem à disposição, tem, né? cara. Ele tem que jogar. Pelo menos tem uma E olha possibilidade. que ele está com a zaga reserva. Então, tem uma possibilidade de alguns jogadores voltarem pra terça-feira. Isso já muda o patamar do time. Sim. Alexandre Quais jogadores? Barbosa, Savarino, Arthur. Não, mas desse bonde que jogou ontem. Desesperador. Cara, é muito Posso difícil. trazer uma polêmica? Ah. Você outro dia disse num canal de televisão que esse elenco do Botafogo, a essa altura do ano, era melhor do que o elenco do Botafogo do ano passado. A essa altura do ano, não elenco, não, time titular. Se quiser distorcer as minhas palavras. Não sei. Vou procurar. Vou procurar. O time titular do Botafogo, titular a essa altura do ano, é melhor do que o time titular do ano esse passado. elenco. E não era nessa altura do ano, era na estreia do Campeonato Brasileiro, como era na estreia contra o Cruzeiro no ano passado. O Botafogo vai precisar fazer uma janela como a de 23, né? Terá que fazer. Uma janela de robusta. Muitos números. Mas o ano do Botafogo ainda não começou. Não, começou já. Já tem quase 2 meses de ano já. Não, mas segundo o Cantarelli ainda A gente vai tá tipo começar. fevereiro pro Botafogo agora. O time titular do Botafogo esse ano é mais forte do que o time titular antes da janela no ano passado. Esse é o Porque na janela do ano passado... É o pior Botafogo desse ano. Esse é. Tudo vai depender. Não, tá vendo? Esse Botafogo já é pior que o outro. A janela do ano passado chegam Alex Telles, Vitinho, Igor Jesus e Almada, por exemplo. Sim. 4 jogadores. Titulares. Mas o Igor Jesus já estava janela. contratado. Mas foi o caso ele do não Wendel. tava jogando, pô. Aí você vai contar com ele antes da janela ou depois? Ele chega... Tava contando já a contratação do Wendel. Eu não tô contando com ele no time. Eu achava o texto do empresário, mas não é não. Não precisa ficar nervoso, Lango. Não precisa ficar nervoso, Não, mas porque isso aqui é um programa de debate. Então quando você coloca uma situação, você tem que debater com aquela situação e não ficar colocando... Tem que ouvir o outro, tem que parar pra ouvir o outro. Tranquilo, O que eu tô dizendo é, o time titular do Botafogo, vou repetir, do ano passado, nessa altura da temporada, era mais fraco do que o atual. E outra coisa, o time titular pra corroborar o que você está dizendo, Luiz Henrique se machucou no ano passado, né? Também. Ele não participou dos primeiros jogos. Teve ele isso também. Chega, se lesiona e depois ele volta. Ele passa a ser. A gente já fez esse exercício, não precisa Pega a fazer de novo. escalação de Botafogo e Cruzeiro. Não precisa, não. O Luiz Henrique. O Luiz Henrique. Não é nervoso não, cara. Calma. O Luiz Henrique passou. Eu tô colocando opiniões. Tem café? Você coloca a sua. O Luiz Henrique, lá ele. Uma pergunta pra você. O Luiz Henrique passou a ser. Pergunta de uma mentira que você criou. Mentira, não, Vitor cara. não tá conseguindo falar. O Vitor, quando não consegue falar, ele começa a ficar roxo. Ele já tá Tem roxo. clássico amanhã, Vamos, vocês querem falar eu também tá nervoso aqui, cara. Não, mas o Vitor tá mais. Clássico amanhã, vocês querem falar do elenco do Botafogo do ano mas vocês passado. começaram Começa a falando do transpirar Tobinha. careca, maluco, é porque ele vai explodir. Vai por mim. Fala. O Luiz Henrique passou a ser o Luiz Henrique no segundo semestre. Claro. Mas é que ele já tava no elenco. Então, dentro Sim. do argumento, o Luiz Henrique já fazia parte do time. Botafogo começa com Gatito de titular, por exemplo. O John assume a titularidade Gatito depois. titular, Faz toda a diferença em relação a esse ano.
O Dexter, eu achava que ele era... O laboratório do Dexter. Dexter. Achei que ele era um bom empresário, mas cheguei à conclusão que não é. Tá bom. Porque ele não está investindo em nenhum profissional para vender o dobro do valor que ele comprou. Esse ano, O Luiz Henrique e o Almada foram eles vão sair valendo o que eles foram adquiridos. Não. Adquiridos, Óbvio perdão. que não. Por exemplo, tem o Igor Jesus Tem agora, tudo pra ir embora, né? Tudo pra ir embora e provavelmente por uma Sim. grande grana, né? Veio de graça, entre aspas, Mas né? vai gerar lucro esse ano pro Óbvio Botafogo? que vai. Os caras veio de graça, se vai ser vendido. Se você ganha um presente, você vende o presente. Pô, É. se ele Você ganhou um presente. É Você ganhou esse sacanagem casaco vender aí. um presente, pô. Você ganhou esse casaco aí. É. Aí você vende ele por R$100, você tem lucro, né? Eu sou preso, porque Dito é da isso, empresa. não adianta, eu falei isso antes, não adianta o Botafogo mandar o banco inteiro embora. Eu falei, se você for analisar caso a caso, você vai concordar com todos. Agora, reposição. Todos Essa juntos, é a palavra. não dá. E Então, não por dá. exemplo, é uma boa mandar o Gatito embora? Talvez se concordaria em mandar o Gatito Léo, o embora. Lick machucou com 1 minuto de jogo ontem também, né? O Adrielson foi vendido. Aí aquela coisa, aí, o Marçal já saiu e voltou, né? Mas enfim. Também não tava à disposição ontem. É mais à Fernando frente. Marçal. Tiquinho, Eduardo. Não, então vamos lá. Quem bateu o pênalti ontem? Vamos, bateu e fez. Vamos falar só do Tiquinho. E o Neymar, hein? Vamos falar só do caso do Tiquinho. Neymar Júnior. Tiquinho. Não, ainda não ouvi hoje. Pô, mas o Neymar quando entra é acima. Contra o CRB... Escutei ele isso for hoje acima no Papo 1. Pô. Eu tive que discutir isso no Papo 1, porque o ouvinte falou, ele criou 4 chances em 10 Contra minutos. o CRB! Ele destruiu. Ele destruiu. Pô, ele destruiu, o time dele foi eliminado. E o caiu microfone até também. Não precisa destruir o microfone, Caiu não. pra Viu? baixo. Caiu. É destruindo equipamento Cair pra também, cima não. é difícil também, né? Ah, cara, o time dele foi eliminado. Mas esquece o Neymar, porque você mencionou o Tiquinho. Tiquinho sai, o Botafogo gasta 100 milhões de reais no Juan Cruz, no Elias Manuel e no Jefinho. Não Então, vai assim, ter lucro. Eu tô falando que não vai ter lucro. Você Não tá é discordando, pô. Eduardo poderia sair? Poderia. Acho que Aí sim. o reserva... Oscar Romero poderia sair? Não sei. O Eduardo e o Oscar Romero fizeram gols ontem, diga-se de passagem. O Eduardo pelo Cruzeiro contra o Vila Nova, 2 gols, e o Oscar Romero. E o Gabigol, hein? E o Oscar Romero sobre o Maracanã. Ele fez o gol que fechou a Com os vitória. dois, mas agora, não dá pra você é não o Cauã ter. Lindes hoje. Então, exatamente. O Jorge O reserva Jesus do- pode vir pro Botafogo? Jorge Jesus? O reserva do... Era só pra fechar, que faltava falar do Jorge Jesus. Não, Jorge Jesus Tem já que vai meter o falar, Jorge né? Jesus aí. Vai falar daqui a pouco no noticiário do Mengão. O reserva hoje... Vai não. Não vai? O reserva hoje do Savarino é o Cauã Lindes. Então. Ou o Patrick de Paulo improvisado. É isso que eu tô falando. Então, o caso, como se diz... O Santi não? O Santos Não, seria Santos pro não Almada. O Santos não é 10. Meia esquerda. Quando o Santos chega, mas não é a função do Almada também. Não, são características, Ele é digamos mais assim. um segundo atacante do que um camisa 10. Mas ele Agora, vai quando jogar ele ali. chega, a galera acha que ele... Ih, veio outro Almada. Não. Não veio outro Almada. Outro Almada só se trouxer o Almada de novo. Um bebê reborn do Almada. Eu, E tem inclusive, meu contrato sonho, tá? com quem? Com o Botafogo. Isso. Meu sonho ter um bebê reborn. Mas assim, acho que a gente falou... Máximo Eu quero ter um bebê respeito, reborn, não. máximo respeito ao Fogão, Vou mas o abrir Botafogo... uma creche. quer dizer. Máximo respeito ao Fogão, mas o Bebê Botafogo reborn. não joga essa rodada do Campeonato Brasileiro. Não Eu acho que a joga. gente tem outros assuntos Não, mais aí a importantes. gente concluiu o Botafogo. A partir de Não, agora... porque o Brandão vai trazer o destaque Tem daqui a pouco. Bebê dois reborn grandes não jogos. tem alma. Tem 2 grandes jogos importantíssimos. Eu acho que a gente tem que basear o programa E neles. são os paus. Bom, segundo o site goal.com, né, o jornalista Valentim Furlan informa que após o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, o Al Rayyan pagaria a multa rescisória do Gregory, que renovou há pouco tempo, mas botou uma multa de 7 milhões de dólares, 40 milhões, né, 39,5 milhões de reais na cotação atual, né, pagaria a multa para levar o Gregory ao time, né, do Arthur Jorge, que desde que saiu daqui para ir para a Arábia falou que queria o Gregory, que queria levar o Gregory assim que possível. De primeira ele não foi, ficou, renovou até o contrato, mas acho que agora após o Mundial não deve dar para segurar, vão pagar a multa. E só paga a multa quem já está acertado com o jogador. Então, para falarem que querem pagar a multa ou realmente chegarem lá e pagarem a multa, é porque logicamente eles previamente já estão acordados com o Gregory, base salarial, tempo de contrato e tudo mais. E aí eu fico meio encafifado, porque, cara, sinceramente, eu vejo uma outra notícia, né, no mesmo dia, já tinha visto quando o Wendel não veio mais, eles falando que a diretoria estudava se seria necessário ou não trazer um outro volante e tudo mais, porque via que o Paiva estava achando boas soluções
no elenco, o que é uma piada de péssimo gosto, né? É uma piada horrível. E a gente vê uma notícia aqui de que sem o Wendel, só que eles ignoraram que talvez também sem o Gregory, né? O Botafogo pensa em não trazer outro volante e prioriza zagueiro, meia e ponta. Eu fico me perguntando, e o centroavante? Ontem eu li a notícia aqui de que o Igor Jesus é pretendido pelo Fulham, Nottingham Forest e Arsenal. Gente, depois do Mundial, o Igor Jesus vai embora. Quem vai ser o centroavante? Vai ser o Mastriani? Vai ser o Juan Cruz? O Elias Manuel? Meu Deus do céu, gente, eu tô ficando maluco. Se hoje já é necessário buscar um centroavante, né, que se aproxime do estilo de jogo ou do rendimento do Igor Jesus para brigar por posição com ele, ou para ser uma sombra a ele, se ele sair, é mais urgente ainda o centroavante. Eu tô ficando realmente preocupado com o rumo que esse elenco do Botafogo, né, vai tomar nos futuros meses. A janela do pré-mundial, ela abre dia 1º de junho e vai até dia 10 de junho. São 10 dias corridos aí de janela. E tá quase, daqui a menos de 10 dias ela abre. Ou seja, nós teremos aí, daqui até o último dia de janela, menos de 20 dias para correr atrás de reforços. E não tá surgindo nome nenhum no noticiário. É preocupante. E depois, em meados de julho, vem a janela de meio de ano. Nós tínhamos aí o Wendel para chegar, né, já garantido. Não vem mais. E não tem nenhum outro jogador, como foi ano passado, que nós tínhamos aí uns 2, 3 jogadores já certos. Em 2022, também tinha alguns jogadores já certos para chegar na janela do meio do ano, pré-contrato assinado. Esse ano não temos nada. Só tinha o Wendel e agora não tem mais. Então, eu tô preocupado com o rumo que esse elenco que vimos contra o Capital não é grandes coisas está tomando. Será que vai dar para fazer um ano minimamente decente e pegar um G4, G6 para ano que vem ter uma Libertadores e ter uma Copa do Brasil para jogar? Tô ficando preocupado. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima tem nosso Live Pix, aí tem o Pix do canal, também meio de contato, mande mensagem pra gente, tá? Quer trocar ideia pra fazer um jabá, um merchan aqui no canal, ou então quer chamar pra um evento, ou fazer uma live com a gente, manda lá uma mensagem, a gente troca uma ideia. Aqui embaixo nosso Instagram, nosso canal reserva e nosso canal de react. Tamo junto sempre, um abraço, dá uma moral pra gente. Se não quer colaborar com doação, nem plano de membro, nada, pô, as formas grátis de ajudar, seguir aqui os nossos canais no Instagram, YouTube e tudo mais, e também dar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, né, é fundamental pra gente, tá? Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!